Ione de Jesus Costa, tenho 31 anos, sou mãe de Yuri, gosto de me apresentar assim. Sou licenciada em Ciências Sociais e atualmente estou terminando a graduação bacharelado em Sociologia. Sou moradora de Boca da Mata, Cajazeiras, mas também tenho um pertencimento no bairro de Valéria, que é o bairro onde eu cresci. Eu sou Paulo, sou também licenciado em Ciências Sociais, finalizando o bacharelado em Antropologia e recentemente passei no mestrado para Antropologia. E sou de Feira de Santana, né? Meu nome é Márcia Nascimento, moradora do Nordeste de Amaralina, ex-empregada doméstica, que adentrou na universidade depois de 11 anos que concluiu o ensino médio, por X questões, né? E estou graduando ainda, né? Pretendo formar esse ano ainda. E seguir. Meu nome é Nestor Salles, também sou graduando em Ciências Sociais, também pretendo terminar esse ano a graduação e já adentrar o mestrado. Tenho um histórico de ter vindo de um pré-vestibular que prepara as pessoas afrodescendentes para acesso à universidade e sou pai de uma filha de 8 anos também. E minha trajetória aqui na universidade, como a maioria dos colegas aqui presentes, acredito, tem altos e baixos, né, e certas dificuldades em várias questões, mas aí, agora, concluindo e com essa toda experiência carregada, né, terminar da melhor maneira possível e digna possível. E é isso. Uma das propostas do Conversas Pretas, para além de qualquer coisa, é discutir não só a situação de estudantes pretos na universidade, principalmente na universidade pública, a relação deles com a instituição do ponto de vista de segregação, discriminação e acessibilidade, mas para além disso, de discutir questões que sejam ligadas à sociedade, afinal somos cientistas sociais. E eu proponho para vocês uma discussão rápida sobre alguns dos episódios pontuais que ocorreram recentemente no Carnaval, episódios que são marcadamente racistas, mas não obstante o fato desses marcadores eles estarem evidentes, mas seguindo uma lógica bem conservadora que está permeando o Brasil de maneira geral, a negação dos episódios de racismo. Então eu queria saber a opinião de cada um de vocês, a gente suscitar um debatezinho mais rápido acerca dos temas. Então, é errado um pai vestir, fantasiar seu filho negro de macaco, ou isso é só paranoia da população preta que está vendo racismo e tudo? Qual é a opinião de vocês? É paranoia a gente ouvir uma mulher branca dizer que uma peruca ou o cabelo de uma mulher negra está parecendo bombril, ou a justificativa dela de dizer que ela sofre discriminação porque o povo diz que o cabelo dela parece gema de ovo, tem exatamente o mesmo peso para nós, populações pretas, inseridas numa sociedade segregacionista? Como é que vocês pensam essa perspectiva? Respire fundo. Assim, sobre a questão do episódio, né, do pai vestir o filho com macaco, realmente, no contexto, no geral, é discriminatório sim, porque nós negros e negras, né, sofremos muito, né, por conta do requisito da escravidão, enfim, e as pessoas ainda têm a gente como se fosse, como é que eu posso dizer, coisa feia, coisa negativa. Então associar o ser humano a um macaco é extremamente perverso. Mas naquele momento isolado ali, que foi o pai que vestiu o filho, ele, não sei, na entrevista que ele deu, ele foi inocentemente, que foi apenas uma brincadeira do carnaval, que estava ele, a esposa e o filho, mas que ele não se atentou para essa questão. Mas, no geral, realmente,
Acontece isso com a população negra, né? Especificamente aqui mesmo em Salvador, né? Nosso território. E sobre a questão do cabelo de bombril, né, gente? Até que dentro da própria universidade, nós negras chegamos aqui, primeira vez que eu cheguei aqui em 2000, que eu sou de 2009.2, que eu cheguei aqui e eu usava meu cabelo, e uso meu cabelo, uso trança, uso meu cabelo natural da forma que ele é. As pessoas, olha, hoje tendo assim, criou-se um modismo, né? É lindo, olha, não sei o que, até que ponto, quando essa moda, dizendo ele que é moda, porque eu não uso meu cabelo como moda, passar em algumas meninas daqui, realmente, que usam seu cabelo natural, e as pessoas estão transformando isso em moda, até que ponto elas vão segurar o cabelo natural, já que é moda, que algumas sabem que é moda, mesmo sofrendo todo o racismo, os preconceitos, até que ponto, né? Então, essa questão do cabelo de bombril, ela falou porque o racismo aqui no Brasil é velado mesmo, é naturalizado praticamente. E eu até gostei, eu tô gostando das pessoas brancas, tô gostando muito das pessoas que se botou a cara no sol, né? Como diz uma musiquinha daqui, e diz assim, preto é feio. Que bom que eles estão tendo essa abertura para falar do que se retrair. E a gente vai saber com o que lidar, como lutar, o que fazer para combater esse tipo de preconceito. Em relação aos fatos que aconteceram no Carnaval de Salvador desse ano, que diz respeito ao comentário que aconteceu com a funkeira que desfilou pelo Salveiro, né? Sobre o cabelo. Como a gente, é uma discussão que já é velha dentro dos movimentos, do movimento negro em si, sobre a questão estética e como é encarado isso pela elite branca brasileira. Porque, esse tipo de comentário é mole você, em conversas impessoais, assim, você ouvir. Então acho que a criatura que fez esse tipo de comentário, ela estava se sentindo tão à vontade ali, que ela fez aquele comentário como se ela estivesse na sala da casa dela, sabe? Isso é mole você encontrar qualquer um falar daquela maneira, cabelo bombril, porque o cabelo da menina estava... E não ter uma leitura do peso de quem, do negro, do caso da negra, que já tem um histórico de preconceito por ter sido, ser descendente de escravo, por sua avó, sua bisavó já ter ouvido aquilo, e esse ser estigmatizado, e já está entranhado na cultura brasileira, de você enxergar isso como comum, e os movimentos sociais questionarem isso, de que, porra, você não pode deixar de dizer que faz uma relação de bombril, cabelo bombril, com cabelo de gema de ouro. Qual o peso que uma coisa tem, qual o peso que outra tem, para uma sociedade como a nossa, que carrega todos esses estigmas pejorativos sobre o cabelo do negro, do cabelo do afrodescendente. Então são esses tipos de comentários felizes, em que a gente pode citar aqui desenhos dele, né? Mas esse pode ilustrar muito bem. É uma reflexão imensa que a gente pode fazer isso. E o que me chamou mais a atenção, da maneira, a vontade como a criatura falou isso. Isso reflete como a elite branca no Brasil trata sobre isso e age. É aquela dificuldade que nós temos de sair do racismo velado. A dificuldade, porque nós que somos aqui nas ciências sociais, que temos esse tipo de formação para descolonizar a nossa mente, o nosso olhar, a nossa fala, né? A gente consegue ver com muita nitidez o racismo em diversas situações da sociedade. O carnaval, então, nem se fala, né? São milhares de situações por segundo que acontecem. Mas a capacidade que esse racismo, que é estruturante das relações no país, continuar a ser velado, né? Como se fosse uma ilusão dessas pessoas que são esquizofrênicas ou mesmo complexadas, né? Vitimizadas. Então o racismo, ele é tão estruturante que ele
se faz desaparecer. Ele consegue se invisibilizar. A construção do paraíso racial. É isso, mas o mito que há é o mito da democracia racial, que as pessoas, a elite, não conseguem entender disso. Assim, a reflexão Ele não tem a dificuldade de fazer reflexões sobre a falsa democracia racial. mais do que a questão do mito da democracia racial, que nas ciências a gente está tentando superar a todo momento, a gente saber como do ponto de vista intelectual se constituiu isso, eu acho que o que mais me incomodou não foi o que Márcia trouxe de forma muito contundente, eu acho que foi super perspicaz sua observação. Os racistas estão tendo coragem de se expor publicamente. Ainda que não seja esse racismo ideológico, não é uma pessoa que acorda racista e é racista 24 horas por dia, mas aquilo que antigamente era jocoso ou que só era praticado no espaço privado, dentro de casa, está tão normatizado que as pessoas se sentem no direito de falar disso publicamente, né? Porque confundem democracia e direito de liberdade de expressão com o direito de agredir e ofender o outro. Mas o que me assustou não foi o fato de pessoas terem expressões ou atitudes racistas, mas foi a corrente de negação que boa parte da população, principalmente nas redes sociais, tomou. O discurso que se categorizava para cada um desses episódios, fosse o episódio com Val Marchiori, fosse o episódio com um garoto fantasiado de macaco, é um número excessivo de pessoas negando o fato. Não existe, isso é maluquice. O racismo está na cabeça de vocês. E toda vez que você rebate ou que você vai para cima do confronto, o uso da expressão inglória de racismo reverso. Se você, por um lado, está negando a existência do racismo, toda vez que essas atitudes racistas elas são confrontadas, uma parte dessa população branca, dessa elite branca, utiliza como discurso retórico o fato de que supostamente as populações pretas do Brasil estão utilizando-se do chamado racismo reverso, que a gente está careca de saber que conceitualmente não existe. Mas o argumento é esse, o que cria, primeiro, a polarização do debate e uma pulverização da discussão. Quando você pensa que não, você não está mais discutindo o problema e aquele marcador que é muito específico e está discutindo as intencionalidades das pessoas, inclusive na negação do ato racista. Sai do que seria social, que seria comum, com a questões específicas. Quando você para de discutir, o problema está com você. Não é uma questão. O problema não existe, isso está com você. É uma questão social. O problema está com você. Então, o racismo é uma questão social. E quando ele sai disso, não, o racismo está com você, ele está jogando o problema para você individualmente. Na verdade, ele está negando. A minha leitura é a negação do problema. O problema não existe. E ele só operacionaliza na sua cabeça, porque na verdade o problema não existe. E se transforma em um problema psicológico, que mas precisa, inclusive, de tratamento. Mas eles estão querendo afirmar Meus E queridos, voltando, agora voltando a parte do carnaval, teve acho que ele é esse podcast, o Dani alguma coisa, e fez um vídeo dizendo ele que agora é humorista, falando sobre o carnaval daqui de Salvador. E ela fala que é soldado. Calabresa. Dani Calabresa, né? Dani Calabresa. Dani Calabresa? De quem? Como é? Enfim, é uma podcast. não, então Dani Calabresa é humorista, não tem nada a ver com podcast. Deve ser Dani Bananinha, Dani qualquer Não coisa. é Calabresa. Calabresa é humorista. É humorista. Ela não é Então, ela não é podcast? podcast. Não, ela não é podcast. Ela é humorista de onde? Ela foi uma humorista da MTV durante um tempo e tá na Globo. Foi pra isso. Tá na Globo? Tá na Globo. Tá. Enfim, essa criatura aí fez falando sobre o carnaval de Salvador. Esse carnaval do carnaval que será feito em Salvador, será foi assaltado. Nossa, gente, não pode fazer xixi não. Se você sabe fazer xixi, pega sua carteira ou de baixo, alguma coisa, enfim. Ela identificando totalmente o carnaval. Como se as coisas só acontecessem aqui, né? E em São Paulo não acontece, em Rio de Janeiro não acontece. Então, qual foi a minha leitura? Eu estava pensando, porque eu no vídeo na época de carnaval. Falei assim, nossa, isso é um complô contra o carnaval daqui no Nordeste. Até porque eles querem nos empurrar o carnaval no Rio São Paulo, né? De certa forma. Apesar que o carnaval de Rio São Paulo não é escola de samba. Nem o carnaval de rua a gente não vê, já estava passando na televisão de outros estados. Então, aquele complô realmente perverso da gente. Ou seja, as pessoas que vinham pra cá falaram assim, não vou pra Salvador não. Vou pro Rio, porque o carnaval de lá é mais calmo. E não sabendo que a questão de violência, a violência não acontece só no carnaval.
enfim, dos arredores, realmente. Gente, eu quero agradecer vocês. Esse é só o primeiro nosso encontro. Na verdade, é muito mais um teste para saber que aqui não funciona, pelo menos não nesse horário, né? Mas para testar luz, testar som. Mas a proposta do programa é isso aí, que esse povo preto fale de si para os outros, que se entenda, que se perceba, que discuta. E eu só posso agradecer, né, mais uma vez, a boa vontade de vocês, o carinho. E esse é o primeiro de vários que virão. Preparem os argumentos, porque a gente tem muita coisa para discutir ainda.